da primeira Igreja Batista de Curitiba e algumas igrejas da região sul do Brasil, com o passar dos anos tornou-se um congresso conhecido nacionalmente. A escolha dos preletores sempre foi pautada em cima de excelentes profissionais, mas que, além disso, fossem homens e mulheres comprometidos com Deus, muito mais que musicistas renomados, verdadeiros adoradores. A partir de 2007, o Louvação passou a ser realizado a cada 2 anos. O que um dia era um sonho nascido no coração de Deus e entregue ao pastor Marcílio, atingiu uma geração que aprendeu a louvar a Deus usando os seus dons e talentos. Em 2009, o congresso, que era até então focado na área musical, ampliou sua área de atuação e passou a ser chamado Louvação Global, Congresso Multiministerial Cristão. A proposta era de trabalhar com núcleos temáticos e permitir que todos os participantes fossem desafiados a buscar maior comprometimento com Deus, sua palavra e seu povo, sendo ministrados de forma ministerial específica para o fortalecimento de seus dons e talentos. Foram desenvolvidos 6 núcleos temáticos: pastoral, adoração, artes, comunicação, ensino e ministérios e liderança infantil. As crianças de 4 a 12 anos têm seu lugar garantido no Louvação Kids, que surgiu com essa reformulação do congresso. Essa voz clama quando observamos incontáveis crianças mendigando o pão nas ruas das grandes. Esse grito não é ouvido por muitos, permanecendo abafado por um silêncio ensurdecedor, o da indiferença, da insensibilidade para com o próximo, da quietude, da falsa segurança financeira. A voz do Espírito, que esbraveja dentro de nós, é calada pela voz da nossa autopreservação egoísta, silenciada pelas desculpas hipócritas que aprendemos a dar a nós mesmos. Infelizmente, nos cercamos de ilusão. Entorpecemos nossos sentimentos de entretenimento a fim de não termos de lidar com o sofrimento que nos cerca. Fechamos os olhos, mas o Espírito quer que sejam abertos. Que tal, neste ano, você gastar menos com cinema, filmes e teatro e investir mais em missões? Talvez dedicar pelo menos um dia da sua semana para servir numa obra evangelística? Quem sabe abandonar aquela ideia de viagem para Disney e visitar um campo missionário num país subdesenvolvido? Nesse ano, quero te convidar a usar menos o Facebook e mais a Bíblia, menos o sofá e mais os seus joelhos. Que tal começar hoje mesmo a priorizar aquilo que tem valor eterno? Jesus está chegando, a obra está incompleta. Não há mais tempo para perdermos com a construção de castelos de areia, quando o que está em jogo é a eternidade de milhões de pessoas perdidas. Una-se a nós na construção do reino de Deus na terra, invista em missões.
Olá, igreja, estamos começando o Acontece na PIB. Que bom ter você aqui na nossa igreja, ou também acompanhando pela TV, no canal Rede Super 55.1, ou em qualquer parte do mundo também pela internet. Olha só, e você já sabe que todo final de culto de domingo nós temos uma tradicional cantina. São vários lanches aqui que você pode saborear. Dessa forma você está ajudando aqui a construção e também os ministérios da nossa igreja. E olha só que hoje tem um cardápio especial, ainda dá tempo de você aproveitar hoje, depois do culto da noite, a cantina aqui com o X Pascoal, Pastel Michel, Batata Lita, Sopa Nilson e a Dona Irog. É o hot dog a Dona Irog que está de aniversário também essa semana. Que Deus abençoe você. Fica ligado em mais novidades também, mais notícias além desse cardápio da cantina. Agora não Acontece na PIB. Mais um Louvação Global, o Congresso Multiministerial Cristão, de 4 a 7 de junho. Venha participar dos nossos fóruns, oficinas e palestras nos núcleos Kids, Adoração, Ensino e Ministérios e Comunicação. Presença do pastor Paulo Mazzoni como preletor principal, e a grande orquestra Louvação contará com o maestro Camp Kirkland. Líderes, voluntários e equipes ministeriais invistam na capacitação do seu ministério. Inscrições no site www.louvação.com.br. Assim como você, eu sou um brasileiro indignado com os rumos que o nosso país está tomando. Porém, eu decidi fazer alguma coisa. Eu queria te convidar para dia 16 de maio, às 9 da manhã, você está na Marcha para Jesus. Nós estamos colocando na avenida um trio elétrico personalizado verde e amarelo temático. O tema é Corajosamente Éticos. Isso é um movimento internacional que começou na África do Sul e está chegando ao Brasil. Não tem vínculo partidário, nem religioso, nada. Então eu gostaria que você vestisse verde e amarelo e junte-se a nós. Vamos para a avenida, vamos fazer cada um a sua parte para a gente mudar o país. O teu filho, a próxima geração, vai se orgulhar das ações que nós estamos fazendo hoje. Que Deus te abençoe. É através do povo de Deus que Deus vai curar a nossa terra. Eu creio nisso e eu conto com você. E aí pessoal, tudo bem? Eu tô aqui vestido de explorador para convidar você para a estreia do programa do Ministério Infantil da PIB. Isso mesmo, um programa para crianças da nossa igreja. Passa lá no primeiro andar, no final desse culto, que você vai conhecer um pouquinho melhor o nosso projeto. Não se esqueça, hein? Eu espero você lá. Se você tem dúvidas sobre demandas judiciais, a PIB Curitiba oferece orientação jurídica todos os sábados das 16 às 18 horas e todas as segundas das 14 às 17 horas. Não é preciso agendar. E se você quer ter um tempo especial com Deus, não deixe de participar do Retiro Vida Vitoriosa, de 29 a 31 de maio. O investimento é R$ 210 e você pode se inscrever nos estandes após o culto. Essas e outras informações você encontra na sua revista Dia a Dia com Deus. A gente vai ficando por aqui com um recado muito importante. Em próximo domingo, primeira semana do mês, semana de premissas. É oportunidade para você trazer alimentos aqui para cestas básicas da nossa área de ação social, poder assim abençoar as várias famílias da nossa cidade que precisam tanto. Está faltando muita coisa, então você precisa ajudar a gente. E atenção também, hein? Dia 17 de maio, começamos o segundo culto pela manhã. É isso mesmo, 17 de maio, teremos duas oportunidades para você adorar a Deus junto com a gente aqui de manhã. Primeiro culto às 9 horas da manhã e o segundo culto às 11 horas da manhã. Que Deus abençoe você, tenha uma excelente semana e até o próximo Acontece na PIB. Bom dia, querido. Já fica em pé aí, já dá um bom dia para quem está pertinho de você. Isso, que a graça de Deus esteja sobre a sua vida, né, nesta manhã. Quem está atrás, na frente, se você não sabe o nome, já pergunta quem é. É muito bom nos reunirmos aqui, você que está com a gente também pela TV, pela internet, que Deus abençoe você. E juntos nós vamos adorar o Senhor esta manhã. Você já ouviu essas informações, não acontece? Nós queremos exaltar ao Senhor.
e entrar diante da presença dele com os nossos louvores, amém? Entrarei em tua presença, com sacrifícios de louvor, com canções eu te exaltarei, bendito seja o Senhor, toda glória eu te darei, do pecado me livraste. Bendito seja o Senhor, exaltai, engrandecei seu nome, exaltai, ao Senhor louvai, exaltai, engrandecei seu nome, a Ele sim louvai, exaltai, engrandecei seu nome, exaltai, ao Senhor louvai, exaltai, engrandecei seu nome, a Ele sim louvai. Entrarei em tua presença. O que faremos nessa manhã? Com canções. Toda glória eu te darei, pois do pecado me livraste. Agora sou justificado, bendito seja o Senhor, exaltai, engrandecei seu nome, exaltai, ao Senhor louvai, exaltai, engrandecei seu nome, a Ele sim louvai. Exaltai, engrandecei seu nome, exaltai, ao Senhor louvai, exaltai, engrandecei seu nome, a Ele sim louvai. Exaltai, engrandecei seu nome, exaltai, ao Senhor louvai, exaltai, engrandecei seu nome, a Ele sim louvai, a Ele sim louvai. Aleluia! Exaltamos ao Senhor, amém? E ainda assim, queridos, na presença do Senhor, queremos declarar que o Senhor é bom. Deus é bom? Não ouvi vocês não. Deus é bom? Deus é muito bom, amém? Entrai com ações de graça, nos seus atos com louvor. Entrai em sua presença, cantando grande e forte é Jeová. Adorai ao som de trombeta, com pandeiro e harpa também. Todos louvando, exaltando ao Senhor, com o coração dando gratidão. Que Deus é bom, porque
diante dele, levantando as mãos em adoração, porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, sua misericórdia é eterna, porque Deus é bom. Querido, e juntos celebre conosco esse tempo de batismo conduzido pelo pastor Leandro. Bom dia, igreja. Pode ser mais forte. Bom dia. Bom dia. Estamos aqui nessa manhã juntos para celebrar o batismo, esse ato simbólico tão precioso que nós fazemos para simbolizar a morte em Cristo Jesus. E hoje eu estou aqui com a Ana, com o Gabriel, jogador do Paraná, e o seu discipulador, e o Vanderlei. Onde estão os amigos, familiares, célula? Onde estão aí? Isso, bênção, glória a Deus, que bom, que bom. Vocês creem no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a pública profissão de fé, nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu estou aqui com a Gabriela e a Gabi, a sua discipuladora. Alex Brilhante, mais um jogador, o seu discipulador, e a Simone. Onde estão os familiares, amigos, células presentes? Isso, fiquem de pé. Que legal, Deus abençoe. Vocês creem no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador? Mediante sua pública profissão de fé, nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque Deus é bom, sua misericórdia é eterna. Eu estou aqui com a Natália. Onde estão os familiares? Toda a família, que legal. Nath, você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante sua pública profissão de fé, batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sua misericórdia é eterna. Eu estou aqui com o João, mais conhecido como Joãozão. É um adolescente muito querido, passou por muita coisa nessa vida, mas foi restaurado pelo sangue de Jesus. Os amigos, familiares, a célula aí presente, que legal. João, você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Mediante sua pública profissão de fé, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais um adolescente muito querido nosso. Onde estão os familiares, amigos, a célula? Legal, bênção lá em cima. Glória a Deus. Igor,
Você crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante sua pública profissão de fé, eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, sua misericórdia é eterna. Porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, sua misericórdia é eterna. Porque Deus é bom, sua misericórdia é eterna. Porque Deus é bom, sua misericórdia é eterna. Aleluia, Deus é muito bom. Nós queremos nesse momento de oração lembrarmos da nossa casa e da nossa família. Você trouxe a sua chave aí, não? Trouxe a sua chave? A gente tem colocado as nossas chaves diante do Senhor aqui, lembrando que elas representam o nosso lar, a nossa família, aqueles que são queridos do nosso coração. Eu queria te pedir, pega a sua chave para a gente orar pelos nossos queridos. Há tanto para pedir por eles, não é verdade? De bênção de Deus para os nossos lares, há tanto por agradecer do que Deus está fazendo. E a gente quer colocar isso diante do Senhor. Como uma grande família espiritual, nós também temos pedidos e agradecimentos. E nós queremos agradecer, porque ontem tivemos o nosso novo culto da juventude, da igreja, dirigido pela juventude, aqui às 7 horas da noite, 7h30 da noite. Tivemos aí quase 1.500 pessoas já nesse primeiro culto. Glória a Deus por isso, vamos agradecer. Agradecer porque ontem a gente comemorou um dia de piquenique com a igreja, dentro desse movimento da campanha dos 40 dias, encorajando a família. E a gente teve 200 pessoas ali, com crianças, pais, avós, tios, celebrando uns com os outros, um tempo tão especial. Queremos agradecer, Deus é muito bom, mas queremos pedir, e queremos que você esteja orando e se mobilizando conosco. Por quê? Porque esta semana nós tivemos esse grande desastre que aconteceu em Xanxerê, em Santa Catarina, e como igreja, nós queremos, como povo de Deus, responder a esse desafio. Você pode nos ajudar a ajudar aquela gente querida nossa, irmãos nossos ali. Se você puder doar alguma oferta sua numa conta que nós estamos agora mostrando para você ali. Você pode fazer um depósito e a sua doação vai ser revertida ali em donativos, para que a gente possa ajudar aquele povo sofrido e querido. Queremos lembrar também do povo do Nepal, que agora um dia e meio atrás teve aquele grande terremoto, gente sofrendo, gente morrendo, e o povo de Deus é chamado para ser gente que vai orar, mas que vai ajudar. E se você é médico e pode doar um tempo da sua vida indo até o Nepal, você pode falar com o nosso pessoal de evangelismo e missões, pastor Antônio, pastor Eliezer, para que a gente também como igreja se mobilize nessa direção. Me lembro da igreja de Atos, que adorava a Deus no templo e nas casas, mas que também não tinha necessidade entre eles, porque cada um ajudava da maneira que podia. Nós somos essa grande família hoje, e é responsabilidade nossa e prazer nosso ser instrumento da bênção de Deus na vida de alguém. Então, agora a gente vai orar, é colocar os nossos queridos diante do Senhor, mas colocar essas necessidades e sair daqui comprometidos com o Senhor em ser resposta para esse tempo na vida de alguém. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Pega a sua chave, lembra da sua família, levanta as suas mãos para o alto com a sua chave. Nós vamos colocar esses familiares diante de Deus. Pai querido, o Senhor é família com a gente, o Senhor nos permitiu sermos família contigo. Por isso, agradecemos o Senhor, tua bondade, teu amor que nos acolheu. Senhor, agradecemos por uma grande família espiritual que tem celebrado coisas do Senhor na nossa vida. Obrigado por esse novo culto da juventude, esse culto contemporâneo da igreja, e que acontece aos sábados à noite. Pedimos a bênção do Senhor para ali, mas agradecemos por um grande movimento espiritual ontem,
bênção do Senhor na nossa vida. Ó Deus, como família, agradecemos o piquenique, o tempo de família tão gostoso que tivemos dentro desta campanha. Louvado seja o Senhor por isso. E agora colocamos os nossos pedidos diante do Senhor. Nossas mãos estão erguidas com as nossas chaves aqui. Elas representam vidas, gente que é tão querida do nosso coração. Deus, temos necessidades dentro dos nossos lares e sabemos que o Senhor é a resposta para cada um deles. Por isso, ó Deus, que cada lar aqui representado seja o lugar da habitação do Senhor. Derrama graça, ó Deus, que a tua presença poderosa seja percebida entre os nossos queridos, e ali haja a visitação do Senhor no coração de cada um, ó Deus, promovendo o amor, conserto, harmonia para a glória do Senhor. Ó Deus, como família espiritual, queremos pedir que o Senhor nos ajude a ajudar todos aqueles queridos nossos em Santa Catarina sofrendo, ó Deus, naquelas duas cidades. Pedimos misericórdia do Senhor. Ó Deus, alcança-os ali com teu amor, mas ajuda-nos a ser resposta com as nossas doações, com a nossa mobilização, e que o teu povo no Brasil se levante para ser bênção do Senhor para aqueles queridos ali. Ó Deus, que a reconstrução das casas possa ser também reconstrução da vida diante de um Deus que responde à necessidade que acontece dentro do lar. Ó Deus, seja assim ali. Oramos também pelo Nepal, por tantos necessitados naquele grande terremoto. O Senhor é o Deus que ouve a oração aqui e que responde lá. E em nome de Jesus, ó Deus, pedimos que ali haja reconstrução, que a tua misericórdia alcance aquelas vidas e que salvação do Senhor aconteça no meio daquela tragédia, transformando o mal em bem. Só o Senhor pode fazer isso. Por isso oramos, pedindo que o Senhor continue a receber nossa vida, o nosso culto, e também ministrar o nosso coração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, sua misericórdia é eterna. Porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, sua misericórdia é eterna. Porque Deus é bom, sua misericórdia é eterna. Aleluia. Deus é bom. Você acredita mesmo nisso? Essa semana para mim foi uma semana bem pesada. A Cleusa passou mal e a gente teve que correr para o hospital. A pressão dela quase chocou, ficou 8/7. Aí a gente teve que sair correndo para o hospital, tentando fazer o que era possível em casa, não deu. E aí a gente volta, né? O coração da gente fica desse tamanho, né? Daí vem, melhora um pouquinho, aí volta para 9/7, 9/8, a gente fica pequenininho de novo e assim vai. Mas Deus tem as suas maneiras de revelar a bondade dele, né? E aí a gente vê a graça dele. Ela está em casa, graças a Deus, né? Mas precisa das suas orações, e eu também, né? E Deus vai mandando os sinais da graça dele, os sinais de carinho dele. E aí chegam as notícias. Olha que coisa tremenda aconteceu aqui esse fim de semana. Na sexta-feira, nós tivemos aqui o culto dos adolescentes. Tinha 905 adolescentes no culto. Vamos aplaudir, não é? Deus é bom, não é verdade? E sabe o que é tremendo? É que um adolescente pregou, foi o Pedrinho que pregou, não é? Foi maravilhoso. E aí ele contou no sermão dele uma coisa muito bonita,
que ele estava muito nervoso. Você imagina um adolescente pregando com um auditório de 905 pessoas, né? E ele estava com o coração apertado, nervoso. Então, antes do culto, eles estavam orando, e o Luizinho, que é outro adolescente, estava vendo o amigo muito nervoso, saiu de cantinho assim, falou: Deus, dá uma palavra para o Pedro, né? Dá uma palavra para o Pedro, para ele saber que o Senhor está com ele. E aí foi lá naquele cantinho, abriu a Bíblia, e Deus deu uma palavra. E aí ele foi com a Bíblia aberta, pulando de alegria, e disse assim: olha só o que Deus mostrou para mim na palavra para você. E aí vinha o texto de Atos dos Apóstolos, que dizia assim: e Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou. Deus é bom. Deus é bom demais. E aí então teve o culto da mudança aqui ontem, que foi o culto dos jovens. Aqui estava uma parafernália muito bonita aqui, né? E letras grandes, e sei lá como é que eles fizeram, uma tela branca aí e tal. Gostei daquele negócio, hein? Ficou bacana. E aí, todo o pessoal aí, estavam os jovens adultos juntos, estavam os jovens casais juntos, né? E eles tinham aqui 1.508 pessoas no primeiro culto no templo aqui, não é? Então, só nesse fim de semana, sexta noite, sábado à noite, estiveram cultuando a Deus aqui na igreja 2.513 pessoas. Isso aí foi contado, um a um, não é um número aleatório. Deus não é bom? E hoje de manhã você está aqui, louvado a Deus, louvado seja Deus pela sua vida, né? Porque o que a gente quer é que as pessoas conheçam o amor de Deus, vivam esse amor de Deus, sejam tocadas pela graça de Deus. Mas não termina aí a bondade de Deus, tá? Eu não tenho os números finais, porque a gente ia ter reunião quinta-feira e eu tive que ir lá para o hospital, cancelei a reunião, mas eu sei só um número parcial, tá? Você sabe quantas pessoas só na juventude, sem contar os adultos, eu não tenho os outros números, estão se preparando para o batismo hoje? Só na juventude, 205 pessoas. Deus não é bom? Então, essa semana eu quero ver na nossa reunião quanto é que está o resto, né? Quanto está o povo de Deus todo. Eu vou dizer para você domingo que vem. Queridos, esse é tempo da gente adorar a Deus. E eu sempre, nessa campanha de família, tenho indicado alguns livros para você. Pega aqui o cantinho aqui. Vou falar primeiro desse aqui, tá? Tudo por Minha Família. Proteja o seu maior patrimônio. Ciúmes, traição, ira, sexo, paixão e amor, tipos de maridos e esposas são os assuntos desse livro. Esse é um tempo que a gente tem investido para você ser desafiado a investir na sua família, e bons livros ajudam a isso também. Outro livro, Pais Espirituais Geram Filhos Espirituais. Olha, a maior bênção que você pode deixar para o seu filho não é uma herança, porque a herança, os seus filhos vão brigar por ela. Não estou brincando, estou falando sério, né? Mas a maior bênção que você pode deixar para os seus filhos é deixar o temor do Senhor, é deixar a certeza que Deus responde a oração, é uma fé inabalável. Então, trabalha por isso na vida da sua família. A gente vai estar trabalhando em cima desses assuntos, inclusive hoje de manhã é o tema da mensagem. Essa semana, hoje eu vou falar sobre espiritualidade na família durante a mensagem. À noite, onde é que estão as mulheres? Fiquem todas de pé aí. Quero olhar no olho. Você não pode perder o culto da noite hoje, tá? Porque à noite eu vou falar sobre a mulher em casa, tá? Então convida outras mulheres. Agora sentem as mulheres. Agora eu quero todos os homens de pé. E mulher, traz o seu marido domingo que vem de manhã, porque domingo que vem de manhã eu vou falar o homem em casa, o seu papel
como servo de Deus dentro da sua casa. Então não perde o culto, não tem que ficar dormindo, não tem nem corrida semana que vem, tem? Tem corrida semana que vem? Não, graças a Deus. Então domingo que vem vamos falar com vocês, tá bom? Mulher, vem e assiste junto também, viu? Agora homem, não perde o da noite também, né? Para você dar uma cutucadinha assim, tá vendo, tá bom? E a gente vai estar junto, mas esse é o tempo que a gente vai consagrar a Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas alçadas. É consagração e é culto. A Bíblia diz que Deus ama o que dá com alegria, e a gente faz isso com alegria. Promessa do Senhor Jesus que se a gente aprende a dar, boa medida, recalcada e transbordante, Deus dá sobre nós. A palavra de Deus diz que um dos valores do reino de Deus é desse desapego financeiro que nos faz ser alguém que investe no reino de Deus e investe na vida de pessoas. Então, que nesse tempo você possa celebrar o Senhor com alegria. Agora, se não é com alegria, se esse valor não faz parte da tua vida, fica no teu lugar, porque isso aqui não é um caça-níquel. Eu não estou aqui para pedir dinheiro para você, eu estou aqui como servo de Deus para ensinar a outros servos de Deus um jeito de viver que dignifica o nome do Senhor. Se você crê nisso, participa com a gente. Te obedecer. Nesta senda vou seguir teus passos, mesmo que eu precise padecer. O que sou e tudo que possuo, eu entrego para te servir. Quero ser usado por ti, Senhor. Eis-me aqui, eis-me aqui. Minha vida quebra, molda e usa. Quero ser um vaso em tuas mãos, e também eu seja como espelho, refletindo sempre o teu padrão. O que sou e tudo que possuo, eu entrego para te servir. Quero ser um instrumento usado por ti, Senhor. Eis-me aqui, eis-me aqui. Amém. Você pode se colocar em pé, queridos. E nesse sentimento de falarmos assim, eis-me aqui, Senhor, nós continuamos declarando aquilo que é o Senhor para a gente. E os passos que a gente tem que dar, cada vez mais com desafios, crendo que Deus está à nossa frente, amém? E essa canção, você conhece ela quase de cor, a maioria de vocês aqui. Então esquece um pouquinho das coisas, abra o coração, como você já fez desde o início desse culto, mas fale assim: Senhor, eu quero ouvir a tua palavra daqui a pouquinho, e eu quero preparar o solo do meu coração para receber essa semente boa. E para isso eu sei que muitas vezes eu tenho que experimentar o Senhor aumentar um pouquinho a minha fé. Por isso que a gente vai cantar isso, e se preparando para aquilo que Deus tem para falar comigo e com você aqui esta manhã. Você que está com a gente pela TV, pela internet também, porque a semente da palavra de Deus, ela é lançada a todo tempo, amém? Cante assim, querido. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais.
montanhas e vales, desertos e mares, que atravesso e levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não podem me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer. Amém. Cante com fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Todo dia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares, que atravessam e me levam Amém. pra perto Só você cantando. de ti. Minhas provações não são Jamais vão me impedir. Que eu posso crer pela fé aqui. Amém. Amém. E posso seguir cada dia. rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia! Você pode sentar-se, querido. Queria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 5 do livro de Efésios. A gente tem meditado nesse livro e queria lembrar o que a gente falou semana passada. A gente estudou sobre os versículos 5 a 20 e falamos sobre não perder oportunidades de transformar o mal em bem dentro da nossa casa. Então a gente tem aprendido que o amor que a família precisa é o amor que sabe aproveitar as oportunidades para transformar o mal em bem. E a gente estudou porque a gente precisa aprender a fazer isso. E a pergunta é: como é que o nosso amor pode transformar o mal em bem? E aí a gente aprendeu através da palavra, é quando a gente pratica a sabedoria do alto, que é pacífica, que é bondosa, que é transformadora, e não a sabedoria
do mundo, sabedoria do dia a dia da vida, porque ela é belicosa, né? E a Bíblia vai dizer até diabólica. Depois aprendemos também que a gente pode transformar o mal em bem, aproveitando cada oportunidade de conhecer e praticar a vontade de Deus. Deus revela a sua vontade, e na medida em que eu conheço a vontade de Deus, eu pratico a vontade de Deus, pode ter certeza que eu estou construindo o bem dentro da minha casa. Depois estudamos, e paramos aí, e eu quero começar a estudar hoje, o que está no versículo 18 desse texto, e diz assim: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo, ou melhor, deixem-se encher pelo Espírito. Vamos repetir só essa expressão, deixem-se encher pelo Espírito. Vamos dizer juntos? Deixem-se encher pelo Espírito. Está lá escrito, você consegue ler? Ó? Vamos lá. Deixem-se encher pelo Espírito. Agora olha para a pessoa que está perto de você e diz: ó, para você isso aí, fala. Agora você que recebeu o dedo assim, fala assim: para você também. Não tem jeito. A gente tem que aprender a viver de maneira que honre a Deus. Olha só, o amor que transforma o mal em bem, aproveita cada oportunidade para expressar de modo prático a plenitude do Espírito Santo de Deus em nós. Queridos, como eu e você precisamos ser cheios do Espírito. Porque eu não vou conseguir viver essa sabedoria, eu não vou conseguir viver o perdão, eu não vou conseguir usar todas essas qualidades que a gente tem estudado aqui, se eu não tiver um ajudador, um conselheiro, se eu não tiver alguém que está do meu lado e me capacite pelo seu poder. E essa é uma coisa tremenda que Deus prometeu. Há algo tremendo que Deus prometeu para todos nós. Quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, um milagre de Deus acontece em você. Deus abre as janelas dos céus e derrama sobre você o Espírito Santo. E o Espírito Santo, a Bíblia diz, ele é o selo, ele é a garantia, ele é a marca de Deus de que você está salvo. Esse Espírito testifica ao seu espírito que você é filho de Deus. É esse Espírito que lhe dá confiança, alegria. Mas a obra do Espírito não termina com a selagem. A obra do Espírito não termina com esse milagre. Há coisas tremendas de Deus que o Senhor quer que aconteçam na sua vida. Se você abrir o livro de Efésios, no capítulo 1, você vai aprender a partir do verso 12, como a gente recebe o Espírito Santo. Você vai ouvir a palavra da mensagem do Evangelho, você vai crer na mensagem do Evangelho, você vai se arrepender dos seus pecados, vai ser lavado pelo sangue do Cordeiro, e aí, diante de tudo isso, Deus vai lá e sela. Mas quando chega no versículo 15, o apóstolo Paulo faz um desafio ao povo de Deus, diz assim: olha, eu estou pedindo a Deus que dê a vocês o espírito de revelação, para vocês entenderem a grandeza daquilo que Deus está fazendo em vocês. E aí ele começa a desafiar o povo a experimentar as coisas que Deus quer derramar através desse Espírito que está dentro de você. E ele vai dizendo: olha, que Deus derrame isso, que Deus derrame aquilo. Leia lá depois, porque há muito mais da graça de Deus para acontecer na sua vida. E aqui no contexto onde Paulo está falando sobre família, quando Paulo está falando de relacionamentos, ele diz assim: olha, que vocês não fiquem embriagados com o vinho, achando que vão ficar mais contentes,
ou menos deprimidos. Ao contrário, né? O álcool deprime mais ainda. Parece que a gente dá uma desligada, mas não dá desligada nenhuma. E ele diz assim: se vocês querem realmente experimentar o melhor, sejam ou deixem-se encher pelo Espírito Santo de Deus. O segredo disso tudo está em não ficar intoxicado. Paulo faz uma comparação de alguém que está intoxicado com álcool e só faz bobagens, com alguém que não age por si mesmo, mas é levado a agir no poder do Espírito Santo de Deus. Paulo está dizendo assim: olha, às vezes a gente acha que está muito bem, e na verdade não está discernindo a realidade, está intoxicado, quer seja pelo álcool ou pelas filosofias desse mundo, e a gente só está fazendo bobagem. Agora eu quero ensinar você como é que você pode viver uma vida incrível dentro da sua casa, no poder do Espírito Santo. Por quê? Porque eu não sou capaz de produzir todas essas coisas que a gente tem estudado aqui na Bíblia, porque eu não sou capaz de impedir que as coisas aconteçam dentro da minha casa, mas eu posso ter uma comunhão tremenda com aquele que é capaz de me transformar, e eu posso ter uma comunhão tremenda com aquele que é capaz de impedir e até de transformar o mal em bem na nossa vida. A palavra de Deus está dizendo que quando eu estou intoxicado, eu não percebo a realidade, eu não tenho discernimento, mas quando alguém é cheio do Espírito, eu posso discernir as coisas espiritualmente na minha vida. E essa questão é tão séria, que Paulo está enfatizando no contexto da família. Como é que a gente pode ser cheio do Espírito? Essa talvez seja a pergunta-chave. Como é que a gente pode ser cheio do Espírito? Primeira coisa, Deus quer encher você com o seu Espírito Santo. Primeira coisa que você tem que entender. Sabe, você não precisa fazer muita coisa para ser cheio do Espírito. Por isso que o texto diz assim: deixem-se serem cheios do Espírito. Deus já quer derramar o Espírito Santo sobre você. O que impede do Espírito Santo ser transbordante na tua vida é você mesmo. Por quê? Porque há uma ação de Deus dentro de nós que está nos ensinando os caminhos. E aí, quando o Espírito de Deus fala conosco, Ele já diz: olha, toma cuidado, se você der mais um passo, você vai pecar. E a gente não ouve a voz do Espírito, a gente peca. Ele diz assim: toma cuidado, tá? Você vai entrar numa furada, dobra o joelho que eu vou te revelar sobre esse negócio, alguma coisa melhor. Mas a gente está tão empolgado, e a gente está tão impulsivo, que a gente vai lá e nem ora. Aí o Espírito de Deus diz para a gente assim: olha, eu estou com você, vamos bater um papo aqui, porque eu quero mudar um lado da tua vida que vai acabar criando problema na sua casa. Aí você diz assim: não quero, eu gosto de ser assim, eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero fazer. E ele fala: então tá bom, faz. E aí você vai lá, quebra, aí vem tudo cheio de caquinho: Senhor, tenha misericórdia, está tudo arrebentado. Eu acho que Deus fica pensando assim: não falei. Mas aí Ele, com graça, nos acolhe de novo e diz assim: vou te dar uma outra oportunidade para você aprender. Sabe como é que a gente pode ser cheio do Espírito? Se você não abafar o Espírito de Deus que está dentro de você. A Bíblia diz assim: não abafem, não extinguam o Espírito Santo. Eu tenho a capacidade de abafar a ação do Espírito na minha vida. Por isso a Bíblia diz assim: deixem-se ser cheios do Espírito. A Bíblia diz que não apenas eu tenho a capacidade de abafar, de não querer ouvir a voz do Espírito,
E é por isso que muita gente que está em pecado não quer vir na igreja. É por isso que muita gente que está em pecado não quer orar. É por isso que muita gente que está em pecado não quer ler a Bíblia. Porque ele sabe que o Espírito vai falar com ele. E então o que ele faz? Ele abafa a voz do Espírito Santo no seu coração. Outra maneira que a Bíblia diz que eu posso ser cheio do Espírito é se eu aprender a não resistir ao Espírito. Uma maneira é abafar, eu não quero que Deus fale, porque eu sei o que Deus vai falar. E então eu fujo de Deus. Outra maneira de eu impedir ser cheio do Espírito, porque Deus quer me encher com o Espírito, é quando eu começo a lutar com Deus na minha vida. Eu continuo a ouvir a voz de Deus, eu continuo a orar, eu continuo a estar na igreja, eu continuo a ler a Bíblia, mas eu resisto à voz do Espírito. Eu estou brigando com Deus. E toda vez que você vai brigar com Deus, uma marca de Deus vai ficar na tua vida. Jacó, ele teve um encontro com Deus no Vale do Jaboque. Ele estava indo na direção de se reencontrar com Esaú, seu irmão, e ali ele sabia que tinha toda uma história, né, de contextos de vida, e ele se agarra com Deus e luta com Deus, e a gente esquece que não dá para ganhar de Deus. Você acha que dá para ganhar de Deus? E aí a Bíblia diz que o anjo do Senhor tocou no quadril de Jacó, e ele ficou aleijado, desconjuntado para o resto da vida, mancou para o resto da vida. E às vezes a única maneira de a gente parar de resistir à voz do Espírito Santo e de brigar com Deus, é Deus botar a mão pesada sobre a gente. E às vezes Ele bota a mão pesada sobre os nossos negócios, às vezes Ele bota a mão pesada dEle sobre os nossos relacionamentos. No nosso relacionamento Ele não precisa nem fazer nada, você já faz a besteira sozinho. Não é verdade? Mas Ele permite que as coisas aconteçam, para que a gente descubra que não dá para lutar com Todo-Poderoso. Então, se você quer ser cheio do Espírito, seja maleável à voz do Espírito Santo, porque Deus quer encher a sua vida do Espírito Santo. E vou dizer mais, Deus quer encher a sua casa do poder do Espírito Santo de Deus. E é por isso que nesse contexto de falar sobre família, ele está falando de família, ele está falando de marido e mulher, ele está falando de oportunidades para a gente crescer espiritualmente. E o que vai acontecer é que Paulo vai colocar nesse contexto: permitam-se serem cheios do Espírito Santo. E aí ele acrescenta o verso 19 e o verso 20, onde vai dizer assim: falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acho tremendo isso, porque Paulo está dizendo que se você quer viver uma vida cheia do Espírito Santo, você tem que aproveitar cada oportunidade para fazer da sua casa o primeiro altar de adoração na vida dos seus queridos e na sua vida. Eu costumo dizer que quando vem aqui um apelo, as pessoas vêm num apelo, eu digo o seguinte: olha, o lugar mais sagrado da face da terra é o seu coração. Tem gente que imagina que se subir no Monte Sinai vai ter um encontro com Deus. Eu vou dizer para você, é bonito subir no Monte Sinai. É emocionante subir no Monte Sinai. Eu vou dizer para você, olha, se você puder ir, que bênção. Mas não é lá que Deus está. Porque Ele está em todo lugar em que uma pessoa o busque de todo o coração. E você não precisa gastar uma fortuna para encontrar Deus.
porque Deus quer se encontrar com você todos os dias. Por isso que eu digo que o altar mais importante da face da terra é o seu coração. E por isso que também eu ensino toda vez aqui, toda vez quando alguém atende um apelo, eu digo assim: olha, separa um tempo, lembra que eu falo isso? Separa um tempo para estar na presença do Senhor, fecha a porta do teu quarto. Quem ensinou isso foi Jesus. Ele falou assim: fecha a porta do seu quarto e fala com o teu pai em segredo. E esse Deus que vai te ouvir e vai ouvir os segredos do teu coração, é aquele que vai derramar os segredos do céu sobre a tua vida. Por isso Paulo vai dizer assim: olha, se um lar quer aproveitar cada oportunidade para transformar o mal em bem, primeiro, cada pessoa tem que se deixar ser cheia do Espírito. Segundo, esse lar tem que ser lugar de adoração. Tem que ser o primeiro altar na vida de cada membro da família. A igreja é um lugar, é um povo, é uma gente que se une para adorar a Deus e se fortalecer mutuamente. Mas o culto da igreja não substitui o culto que você tem todo dia no teu coração, na presença do Todo-Poderoso. O culto da igreja não substitui o teu tempo de oração na tua casa. O culto da igreja não substitui a leitura da palavra de Deus na tua vida. E é por isso que Paulo vai colocar essa expressão no verso 19, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas. Eu gosto da história da imigração polonesa aqui no Brasil. Tem descendente de polonês aqui? Levanta a mão aqui. Tem alguns descendentes de polonês. Eu quando fui estudar a imigração polonesa aqui para o Brasil, especialmente aqui para essa região, eu fiquei impressionado com uma coisa da história. Os poloneses, quando saíram da Polônia, eles saíram por causa de perseguição religiosa. Eles eram católicos romanos e a igreja ortodoxa começou a dominar o lugar e eles não podiam mais praticar o catolicismo romano lá. E então um grupo de famílias decidiu migrar para o Brasil, que era um país católico romano. E então migraram, havia também prosperidade, especialmente na área da agricultura, muitos vieram para essa área, e aí então começaram a trazer outros familiares. Mas quando eles chegaram aqui, eles ficaram decepcionados. Porque eles foram para a igreja católica romana, e os padres não falavam polonês, e eles não entendiam nada. E aí eles começaram a imaginar como é que eles iam resolver o problema. Claro, veio a ideia, vamos trazer um padre polonês para ajudar a gente. E essa ideia realmente veio acontecer mais lá na frente, quando eles tinham um pouco mais de prosperidade para fazer isso. Mas eles tomaram uma decisão muito importante. Então os homens poloneses se reuniram e disseram assim: de hoje em diante, cada um de nós que somos pais, seremos os sacerdotes da nossa casa. E na sala de cada lar, nós vamos levantar um altar de adoração a Deus. E eu fiquei impressionado com isso na história. Sabe por quê? Porque é exatamente isso que Deus quer na vida de cada ser humano. Que nós entendamos que somos sacerdotes de Deus nessa terra, e que o primeiro altar está no nosso coração, mas o segundo altar está na nossa casa. E ali na nossa casa nós vamos adorar a Deus. E ali na nossa casa nós vamos ensinar os nossos filhos a servirem ao Senhor, não apenas como uma regra, não apenas como um ritual, mas como parte da nossa vida com Deus. E aí eles vão ver a vida da gente cheia do Espírito
Espírito e vão desejar viver cheios do Espírito. Eu já contei isso aqui para vocês, mas é importante lembrar quando a gente está falando de família. Quando o Michel começou a crescer, começou a chegar perto da adolescência, e eu sabia que esse menino tinha sido criado dentro do Evangelho. Esse menino, vamos dizer assim, praticamente nasceu na igreja, porque eu já era pastor quando ele nasceu. Então ele vinha para os cultos, ele ficava de braço em braço aí de muita gente, para a gente poder ministrar, não é? E a gente estava lá, e ele estava lá. Tinha vezes que ele dormia no banco assim da igreja, porque a gente saía tarde. Então ele deitava, que nem está lá, deitadinho ali, dormindo, né, no banco da igreja. Eu me lembro de uma vez que eu saí daqui num domingo, 3 horas da manhã, atendendo a uma pessoa, né, e ele estava lá, a Cleusa, o Michel e a Kelly, do lado de fora. O gabinete pastoral era na salinha, que fica ali do lado da cantina ali, e era uma salinha pequenininha, e ele sentado lá de fora do salão social, umas cadeiras colocadas, e os dois já dormindo, e a Cleusa esperando. Eu saí 3 horas da manhã atendendo gente aqui, mas eu sabia que nada disso resolve se no altar do coração não tiver graça. E um dia a gente estava chegando em casa, eu estacionei o carro na garagem, abracei o meu filho e falei assim: filho, eu quero contar algumas histórias que eu não conto para muita gente, do que Deus já fez na minha vida, de experiências que eu tive pessoais com Deus. E comecei a contar 1, 2, 3, 4. E quando eu terminei, eu disse assim: filho, não tem segredo para a gente viver essas experiências. A palavra de Deus diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E eu falei para ele assim: busca Deus, mas busca de todo o seu coração, e coisas maiores do que essas vão acontecer na sua vida. Bom, foi uma conversa de pai para filho, a gente subiu, e foi interessante porque dali em diante ele começou a descer para a garagem, naquele lugar que a gente tinha conversado. E às vezes chegava tarde na noite em casa, porque levava o seu violão, ficava cantando salmos e hinos na presença de Deus, agradecendo a Deus. E as experiências tremendas do poder do Espírito Santo começaram a se revelar na vida dele, lá embaixo, sozinho, na garagem. Você está entendendo? A gente vive uma vida cheia do Espírito Santo na medida em que a gente se deixa ser cheio do Espírito. Mas a gente leva essa vida cheia do Espírito Santo para casa quando o primeiro altar na vida dos nossos queridos está no nosso lar. Há um valor antigo que nós, crentes antigos, aprendemos, mas hoje 70% dessa igreja é a primeira geração de crente. Então esse valor antigo não existe para você, porque talvez seu pai e sua mãe não viveram isso. Sabe qual era o valor antigo que a gente precisa ressuscitar nas nossas casas? Chama-se culto doméstico. É quando o pai de família, a mãe de família, quando a casa se reúne para cultuar a Deus. Não é o culto da igreja, não é o culto da célula, é o nosso culto. Não é um culto demorado de 10 horas, é o nosso culto. Quando a criança é pequenininha, o nosso culto a gente pode fazer sentado na cama. E você conta uma história da Bíblia. Conta a primeira, que ele não vai deixar mais você botar na cama sem contar a segunda. Não é verdade o que eu estou falando? E aí quando você termina de contar a história, você aplica na vida e ora, e vai dormir. Quanto tempo você vai levar para isso? 15 minutos, meia hora? À medida que os filhos vão crescendo, não adianta só contar a história. Então brinca com as coisas da Bíblia, junto com eles.
Sabe o que você pode fazer? Diz assim para os seus filhos: olha, o texto que a gente vai estudar essa semana ou esse dia é esse aqui. Vocês vão encenar esse texto, vamos ver o que vai dar. Aí eles começam a vestir a roupa, como era daquele tempo, aquilo vira uma brincadeira, e você aplica. E aí a gente aprende a cantar os louvores. Mas sabe o que a gente está fazendo? A gente está ensinando que o altar de Deus está dentro da nossa casa. Quando vem os dias difíceis, a gente vai chorar na presença de Deus do lado dos nossos filhos. Eles vão chorar com a gente. Mas eles também vão participar das respostas poderosas do Deus vivo junto com a gente. E sabe o que vai acontecer? Eles vão saber que coisas tremendas de Deus acontecem conosco. E aí talvez ele vai ser como o Luizinho, que chega e diz: Deus, dá uma palavra para o Pedrinho. E aí ele abre a Bíblia e sabe que é palavra de Deus, e vai lá e diz: eu estou trazendo para você uma palavra de Deus. Ou quem sabe ele vai ser o Pedrinho, que vai olhar para uma multidão e pregar o Evangelho com ousadia. Queridos, isso não acontece porque a gente ensina a pregar. Isso acontece porque ele está cheio do Espírito Santo de Deus. Agora isso, queridos, não vai acontecer só na casa do outro. Ah, mas é que esse povo é cheio do Espírito. Não, queridos, Deus quer que você seja cheio do Espírito, que a sua casa seja cheia do Espírito, que você se torne sacerdote de Deus na sua casa. Está entendendo? O altar mais importante é o coração, mas o altar visível, palpável, mais importante é aquele que está na sala, no quarto, onde você se rende ao Senhor. Mas hoje, o altar de muitas famílias não é Deus, é um aparelho de televisão. A gente não se ajoelha diante dele, mas passa horas diante dele, e depois diz que não tem tempo para adorar a Deus. E aí a gente deixa que os valores sejam ensinados através da mídia. Eu achei muito interessante que essa semana o Malafaia foi na Moral, e tiveram 2 blocos. No primeiro bloco ele estava lá, no segundo ele não estava. No primeiro bloco eles perguntavam se a nudez na televisão, a violência na televisão tinha alguma influência na transformação da sociedade. E todo mundo disse: não, a influência está em quem aperta o botão do lado de dentro de casa. Ele que tem o poder. De certa maneira é verdade o que foi dito. Mas no segundo bloco, aí já não estavam mais Malafaia, estavam um psiquiatra e uma outra pessoa lá que eu não me lembro que era. E eles disseram: olha, a televisão tem influência sim de mudar os valores da sociedade. Que contradição! As mesmas pessoas que disseram não, agora estavam dizendo sim. Queridos, se o altar de Deus não for o norteador da vida da sua casa, a sabedoria desse mundo, que é diabólica, vai destruir a sua casa. Você já parou para pensar que a gente vive num tempo onde o valor do respeito não existe mais? Antigamente, você chegava na escola, entrava o diretor da escola, o que a gente fazia? O que a gente fazia? Ficava de pé. Hoje não, que é isso? Sabe por quê? Era autoridade. Agora, sabe o que isso significa? É que o seu filho não vai respeitar você um dia. Porque não existe respeito, a gente não ensinou respeito. Quando a gente entrava num ônibus, não é? Eu me lembro disso, se eu era criança, jovem, adolescente, e entrava um idoso. O que a gente fazia? Levantava e dava
Isso existe ainda? Sabe o que vai acontecer? A gente não ensina valor, o seu filho não vai dar bola para você na tua velhice. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, o que a gente tem que entender? Que quando a gente leva o altar de Deus para dentro da nossa casa, a gente está levantando o valor do respeito a Deus, mas está levantando também a autoridade dos pais, que está pautada nas Escrituras Sagradas para ensinar o caminho dos seus filhos. E está pautada na dependência desse pai em respeitar a autoridade de Deus. Porque um pai que sabe respeitar a autoridade de Deus vai poder pedir perdão para o seu filho quando o Espírito Santo disser, você errou. E aí você vai lá depois daquela bronca e vai dizer assim, filhinho, papai quer pedir perdão para você, porque eu estava orando e Deus falou que eu errei com você. E Ele é a minha autoridade, assim como eu sou autoridade sobre a tua vida. E eu tenho que pedir perdão para você. O que ele vai estar aprendendo? E por que, papai, o senhor errou? Porque a Bíblia diz assim, 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 e eu fiz assado, assado, assado. Ah, então o papai também tem uma autoridade que está sobre ele. Você entende o que eu estou falando? O que Paulo está dizendo é que quando eu aprendo a adorar a Deus em casa, a ler as Escrituras, a cantar louvores ao Senhor, eu estou transformando o altar do meu coração e revelando o altar do meu coração para a minha casa. E sabe, muitas vezes a gente vai resolver problemas orando juntos. Muitas vezes a gente vai resolver problemas compartilhando o que o Espírito falou conosco. Muitas vezes a gente vai tomar atitudes em cima daquilo que o Espírito falou. É tão gostoso que quando, às vezes, eu e Cleusa estamos conversando um assunto, e Deus tocou o nosso coração na direção de uma determinada questão, pode ser simples ou não, eu digo assim, olha, eu estou sentindo uma coisa, estou pensando em fazer isso. Ela fala, sabe, eu também estou pensando a mesma coisa. E eu digo, e o que você acha? Assim ou assado? Olha, não sei, mas eu senti isso. Eu falei, eu também senti. Então vamos fazer, é de Deus. A gente vê o mover de Deus, porque o mesmo Espírito que fala comigo, fala com o outro. Eu vim aqui hoje desafiar você a entrar numa nova dimensão de família. A gente tem falado de amor o tempo todo. Um amor que se dá, um amor que se reinventa, um amor que ressuscita. Mas você precisa viver um amor que está debaixo da autoridade do Todo-Poderoso e que reverencia o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Eu vim aqui dizer que Jesus precisa ser o Senhor da tua vida, mas Jesus precisa ser o Senhor da tua casa. Hoje a gente vive um mundo em que diz que a fé é uma coisa tão privada que a gente não pode nem compartilhar para os nossos filhos. Enquanto que a Bíblia diz algo tremendo, crê no Senhor Jesus Cristo e será salva. Como é que Deus vai salvar a nossa casa, se nós não temos a coragem de fazer da nossa casa um altar de adoração? Como Deus vai abençoar os nossos filhos, se nós não temos a coragem de abençoá-los em nome do Senhor Jesus? Como o Senhor vai derramar graça, se a graça de Deus não é valorizada dentro do nosso lar? Queridos, eu vim aqui desafiá-los hoje a viver algo novo. Deus quer fazer milagres na sua casa. Os milagres de Deus não vão acontecer no Monte Sinai, vão acontecer na sua casa. As manifestações do Espírito Santo mais incríveis vão acontecer no teu quarto. Não vão acontecer porque alguém poderoso impôs as mãos sobre você, porque não existe homem poderoso, só existe alguém que é poderoso, o Senhor Todo-Poderoso.
e a mão do Todo-Poderoso vai descer sobre você. Eu acho tremendo porque há uma cena no Velho Testamento que me empolga. É quando Moisés está indo na direção do tabernáculo, da tenda da revelação. E era algo tão incrível, mas tão incrível, que todo o povo de Deus acordava cedinho para ver Moisés ir para aquele lugar. E Moisés ia passando e os pais de família se colocavam na porta das suas tendas, diz a Bíblia. E olhavam perfilados Moisés passar. Ninguém mandou fazer isso, não fazia parte de uma regra, era algo que acontecia espontaneamente. Porque quando Moisés entrava dentro da tenda, uma nuvem densa, Shekinah, a glória de Deus, descia sobre aquela tenda, envolvia a tenda. E então, velho, moço, criança, mulher, homem, não queria perder a hora do Deus Todo-Poderoso descer sobre o arraial de Israel. E quando aquela nuvem descia, eles se colocavam de joelhos e colocavam a boca no pó, porque o Deus vivo estava no meio deles. Queridos, hoje a gente vai para Londres e fica perfilado para ver um bando de soldado com um capacete muito esquisito, né? Aquele negócio grande, fazer a troca da guarda. E a gente se esquece que o Deus Todo-Poderoso quer descer sobre a tua casa e encher o teu lar. Hoje eu queria desafiar você a pegar a chave da sua casa. A gente sempre levantou a chave da casa para pedir a bênção de Deus sobre alguém. Não foi verdade? Mas hoje eu quero levantar a chave da minha casa, na presença de Deus, e dizer: Senhor, Tu has de ser o Senhor na minha casa. O primeiro altar é o meu coração, não tem jeito. Mas onde o meu coração vai se revelar como altar, vai ser na minha casa. E sabe, eu estou pegando a chave na mão, porque ela é concreta. Eu posso apertar e eu sinto. Isso significa que de algo de concreto tem que acontecer na minha vida. Não adianta eu levantar a minha chave concreta se alguma expressão concreta do que eu estou falando não acontecer na tua casa. Então, se você levantar essa chave comigo daqui a pouco para a gente orar, você vai levantar dizendo: Senhor, o de concreto que eu vou praticar a partir de hoje na minha casa é isso. Quem sabe você tem uma criança pequena, você vai dizer: a partir de hoje eu vou sentar na beira da cama da minha filha e contar uma historinha. E aí você vai ter que ler a Bíblia, porque as que você conhece de cor vão acabar rapidinho, porque ela vai dizer: outra mamãe, outra mamãe, outra mamãe, outra papai. E aí a dica é: uma noite é a mamãe, outra noite é o papai. Assim os dois têm que se virar e tem que pesquisar a palavra. E na medida em que eles estão crescendo, a gente vai mudando as táticas, a gente vai reinventando o processo. Se é um bebezinho como esse, a gente começa bebezinho. Todo dia pega o papai, a mamãe, na hora que vai colocar para dormir, ou na hora que já dormiu, os dois vão lá, colocam a mão sobre a cabecinha dessa criança e oram: Senhor, é a joia preciosa que o Senhor nos deu. E aí começamos a pedir coisas que nós queremos que Deus faça na vida, nem aconteceu ainda. Senhor, dá um bom casamento, prepara um homem, prepara uma mulher especial. Senhor, ensina a ser teu servo. Senhor, ensina o trabalho, dá a vocação, segundo a tua vontade. E na medida que eles vão crescendo, a gente vai mudando. Se o seu filho já tem
10, 12 anos, já sabe ler. Então, você vai treinar com ele. Quando começou a ler 2, 3 versículos, que é a leitura dele no culto da família. Ele vai ler para o papai e para a mamãe. Que coisa boa. Quando eles começam já a se desenvolver, eles vão encenar. A gente vai brincar. A gente vai contar as histórias de uma outra maneira. A gente vai ilustrar, vai pesquisar. Eles são experts na internet. Pode dizer para eles: eu quero figuras da internet para a gente ver no computador sobre essa história. Aí eles vão pesquisar. Mas a gente vai estar plantando valor. Se você é um casal e não tem filhos, coloquem os alvos da família diante do Senhor. Senhor, olha, a gente está sonhando com isso, a gente está sonhando com aquilo. A gente tem problemas, Senhor, no nosso relacionamento nessa área. Isso não substitui o teu tempo sozinho com Deus, mas tem que ser um reflexo desse tempo. Não precisa ser 10 horas, é um tempo precioso. Você vai escolher o melhor horário, mas vai fazer da sua casa o altar. Quem sabe um dia você só vai agradecer, porque às vezes a gente está no meio de uma batalha e a gente não enxerga as bênçãos, e a gente escreve e diz: olha, o que Deus fez de bênção abençoador na nossa casa nos últimos 30 dias? E a gente começa a compartilhar, e a gente diz: quanto Deus já fez. A gente louva, e depois diz: Senhor, estou esperando aquela promessa. Não tem problema, mas a nossa fé vai ser revigorada, e a gente vai deixar uma semente preciosa. Está com a chave aí? Vamos levantar na presença de Deus? Então faz a tua oração de dedicação da tua casa, da tua família, do teu marido, da tua esposa. Se estiver juntinho, um fala no ouvido do outro, abençoa, e diz: Senhor, essa atitude prática vai começar, ou quem sabe vai ressurgir, porque já existia no passado. E deixa na mão de Deus. E olha, pode fazer prova do Senhor, se algo tremendo da graça dele não vai acontecer na tua vida. Eu tenho alguns desafios aqui hoje. O segundo desafio que eu tenho para você é: nós como igreja temos um sonho. É chegar em maio de 2016 com 1000 células funcionando. Você vai dizer: para que 1000? Porque, querido, se a gente tiver 1000 células funcionando, vamos ter 10.000 pessoas buscando a Deus nessa cidade. Em torno de 10 pessoas por célula. Metade dessas serão crentes. Metade destas serão amigos nossos que vão estar cultuando a Deus. Você já pensou a bênção de a gente ter 5.000 pessoas que ainda não experimentaram o poder da graça de Deus nessa intensidade, buscando a Deus? Então eu queria desafiar alguns que estão levantando a chave a dizer: a minha casa vai ser o lugar de um farol de oração nessa cidade, e uma célula vai nascer aqui. Eu não sei o que precisa fazer para isso acontecer, mas eu quero que os meus amigos, eu quero que a minha família, eu quero que aqueles que ainda não conhecem o amor de Deus, que fazem parte do meu círculo de influência, possam vir na minha casa adorar a Deus. Então, se você crê nisso e você está fazendo esse pacto com Deus, a gente vai primeiro acertar isso com Deus. Sexta-feira uma moça me ligou, está se preparando para o batismo.
uma moça que eu conheço há mais de 10 anos, e ela disse para mim: pastor, faz 4 semanas que começou uma célula na minha casa. E eu falei para o meu marido, isso era um propósito de Deus. Ele falou: não, mas ainda você não batizou e tal. Não faz mal, é propósito com Deus, eu vou cumprir. E está lá, 4 semanas na casa dele. Falei: como é que está? Está uma bênção. Se você crê nisso, levanta a tua chave lá e diz: Senhor, minha casa vai ser um farol. Minha casa vai ser um farol. Ah, pastor, mas ainda tem esse problema aqui. Ele falou: Senhor, se o Senhor colocar essa situação em ordem, está dada a casa. Pode ver o que Deus vai fazer. Levanta a mão aí. Senhor, é pacto contigo. O Senhor vai me dar, o Senhor vai fazer, então toma aqui. A casa está na tua mão. E ora dedicando ao Senhor. Não é minha dedicação, é sua. Fala para Deus. Fala. Amém. Agora hoje, eu quero convidar algumas pessoas que estão aqui, que nunca ouviram a voz de Deus. Eu creio em Deus, eu confio no Senhor, mas isso que o Senhor está falando, pastor, eu nunca vivi. Eu tenho temor do Senhor no meu coração, mas esse ardor dentro da minha alma não existe. E que gostariam de transformar o coração hoje no altar onde o poder de Deus vai ser revelado, onde a graça de Jesus vai transbordar. Você falou que cada um que busca a Deus recebe o Espírito e é selado por Ele. Eu quero esse selo na minha vida. Eu quero que Jesus seja o Senhor do meu coração e não só da minha casa. E você nunca orou entregando a sua vida assim ao Senhor, buscando isso de Deus. Então eu queria convidar você agora, que está ouvindo a voz do Espírito, sair do seu lugar, vem aqui para frente para a gente orar junto. E a gente vai fazer essa entrega. Eu vou pedir esse sinal de Deus, esse selo de Deus sobre a tua vida, esse abrir da janela do céu sobre você. Há alguém aqui, o Espírito Santo está falando? Vem para cá agora, vai levantando do seu lugar. Você que está lá em cima, vem. Se o Espírito de Deus tocou o teu coração, você diz: eu quero isso na minha vida, e está faltando. Vai levantando do teu lugar e vem para cá agora. Pode vir, em nome de Jesus. Tiver uma família nessa condição, vai pedindo licença e vem, em nome de Jesus, pode vir. E a gente quer acolher você aqui, quer acolher. Isso, venha, vem. Quem mais o Espírito Santo está falando? Vem para cá, em nome de Jesus, vem. Isso, tem um polonês aqui, sacerdote da sua casa, em nome de Jesus. Quando eu falei do polonês, o senhor sentou na pontinha da sua cadeira. Eu gostei de ver. É verdade o que eu falei? Não é? Então tá bom. Quem mais? O Espírito de Deus está tocando o coração. Pode chegar pertinho aqui, chega pertinho, para a gente estar junto. Deus falou com você, filho. Deus falou com você, filha. Tem um menino aqui que Deus falou. Eu adoro ver os meninos, as meninas adorando o Senhor, buscando ao Senhor. Pode vir, em nome de Jesus. Vem, vem. Vem, Senhor, eu quero experimentar isso na minha vida. Eu quero experimentar isso na minha vida. Eu quero que seja uma realidade prática na minha vida. Faz isso na minha vida, por favor. Olha, chegou um menino aqui. Como é que ele chama? Gustavo. Gustavo, que Deus te abençoe, viu? Que idade você tem, Gustavo? 8 anos, louvado seja Deus pela tua vida, Gustavo, viu? Vamos orar juntos? Vamos? Tem nome já? A Valentina, faz isso mesmo, bota a mão e abençoa, tá? Para ela nascer já cheia do Espírito de Deus. Que Deus te abençoe, viu, querida? Tá? Quem é? Como é que chama esse moço? O Caio Mateus. Vamos abençoar essa gente, queridos. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Vamos orar? Vamos pedir isso agora, que Deus cele o coração? Não? Vamos pedir? Vamos pedir para ele encher aí, tá? Senhor Jesus, tem gente que o Senhor ama aqui,
que o Senhor ama muito, 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 cuja história o Senhor tem se sustentado na mão. Eles têm escrito a sua história, mas o Senhor os tem sustentado. E ao longo da vida deles, o Senhor tem olhado com um olhar de amor e bênção. E hoje eles estão aqui para pedir uma coisa muito simples, Senhor. Eles querem te conhecer mais. Eles querem ouvir a tua voz. Eles querem sentir a tua presença. Eles querem que o poder do Senhor se revele na fraqueza deles. Eles sabem, Senhor, que são pecadores como eu sou pecador. Eles sabem que o Senhor é santo, que a gente não pode chegar até a tua presença se o Senhor não nos lavar e nos purificar. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o sangue de Jesus, o teu Filho, os purifique de todo o pecado, e que o teu Espírito testifique ao coração deles: vocês foram lavados, vocês foram perdoados. E agora, Senhor, que haja transformação pelo poder do teu Espírito. E eu quero te pedir, Pai, que essa promessa que está lá no livro de Efésios se cumpra agora, nesse instante. Que o Senhor abra as janelas dos céus e que o Senhor derrame o seu Espírito Santo sobre eles. E que esse Espírito do Senhor seja o selo, seja a marca de propriedade exclusiva de Jesus Cristo, Senhor. E que esse Espírito testifique ao coração deles que eles são filhos amados do Deus vivo. Senhor, que o altar da vida deles esteja no coração, que eles aprendam a falar contigo e o Senhor falar com eles. Fala com eles, Senhor, fala com eles, de tal maneira que a alegria do Senhor os envolva todos os dias. Fica com eles, Pai, e abençoa em nome de Jesus. Amém e amém. Agora, você vai fazer o seguinte, vai fazer um favor para mim. Tem um pessoal que está de vermelhinho do lado de vocês. Eles vão pedir para vocês irem para uma sala, não é bem uma sala, é uma garagem, tá? Aqui do lado. Eles vão orar especificamente com vocês e vão, se você não tem uma Bíblia, vão dar uma Bíblia de presente para vocês, porque você vai ter que aprender a desenvolver o altar na sua casa, tá? E vão conversar com você se vocês gostariam de caminhar com a gente nessa busca de fé, tá? Se você quiser, você vai dizer eu quero. Se você não quiser, você vai dizer não quero, tá? Seja sincero, tá bom? Porque a gente não quer obrigar nada a ninguém, mas a gente quer caminhar juntos. Nós somos irmãos, tá? Tem alguns que são irmãos mais velhos, cabelinho branco, barba branca, parece até Papai Noel, não é? Pastor Noel, não é? E aí outros mais jovenzinhos, mas estão vivendo a graça de Deus, né? Vamos ficar de pé todos nós? Fica de pé, dá a mão para o seu irmão. A gente vai terminar esse culto lembrando que daqui a algumas semanas nós vamos ter 2 cultos de manhã, um às 9 da manhã, outro às 11 da manhã, tá? Quantos acham que 9 da manhã é melhor horário para você? Levanta a mão. Tem vários. Quantos acham que 11 da manhã é o melhor horário? Ok, meio a meio. Vamos ver o que vai dar, tá bom? Adora o Senhor, dá a mão, fecha o corredor aí. E a nossa oração: entra na minha casa, entra na minha vida e faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais
minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, faz um milagre em mim, faz um milagre em mim. Amém. Graças a Deus. Vamos orar mais uma vez para a gente terminar esse tempo juntos. Pai querido, te agradecemos por esse culto, por tudo que o Senhor fez no nosso coração. Saímos daqui animados e desejosos de viver para a glória do Senhor. Portanto, pedimos, Deus, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus e esse enchimento do Espírito Santo, a Tua presença em nós, abunde no nosso coração, na nossa vida, no nosso lar, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Vai na graça e na paz de Jesus. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado. 19 horas a gente tem mais um tempo aqui para a glória de Deus. Deus te abençoe. Ei, você que está saindo do culto agora, não se esquece do convite que eu fiz para você. Passa lá no primeiro andar, é só um lance de escadas ou vai de elevador mesmo e conheça um pouquinho melhor o projeto que a gente tem para alcançar crianças através da televisão. Vamos lá! Ei, você que está saindo do culto agora, não se esquece do convite que eu fiz para você. Passa lá no primeiro andar, é só